Eu hoje vou contar para vocês um pedacinho da história da Giovana, essa menina valente, corajosa e aventureira que você precisa conhecer. Vamos lá? Giovana estava entediada. Sentada no quarto, já não sabia o que fazer. Tinha zerado seu jogo predileto 3 vezes, brincado com todas as bonecas, falado com todas as amigas. Nem o TikTok estava mais tão legal. Ficou olhando para as paredes do quarto, onde estava pendurado um desenho que ela tinha feito. Era o retrato da família. Ela mesma tinha feito, mas por alguma razão tinha sentimentos muito diferentes quando olhava para ele. Então, decidiu não olhar mais. Abriu a porta para ver se tinha mais alguém fora do quarto. Seu irmão Guilherme estava fechado no quarto, mas dava para ouvir os tiros do game que ele jogava sem parar. A mãe e o pai estavam em algum lugar fazendo não se sabe o que. Foi até a geladeira, resolveu tomar um chocolate. Olhou para um lado, para o outro, sentou no sofá, foi até a janela. Como olhar o retrato na parede do quarto, olhar pela janela trazia sentimentos muito diferentes. Correu de volta para o quarto, porque ali se sentia um pouco mais segura. Pegou o chocolate, o celular e sentou na cama. Enquanto tomava o chocolate, começou a pensar nos posts que via no Instagram. Garotas como ela, algumas mais novas e outras um pouco mais velhas, todas lindas, com uma vida de sonho, viajando, usando roupas e makes incríveis, passeando com os pais, com os amigos, indo a restaurantes. E ela ali. Quanto mais pensava, menor se sentia. Todo dia a mesma coisa. Os mesmos sentimentos pesados no coração, a mesma tristeza e solidão. Por que ela não podia ter aquela vida legal? Por que os pais dela nunca passeavam nem naquele café que todo mundo ia? Giovana começou a sentir que a vida não fazia sentido, não tinha cor e nem graça. Eu sou um fracasso. A perdedora das perdedoras. A mais feia. No meu armário só tem roupa velha e sem graça. E olha que agora eu tenho um armário. Não adiantou nada gravar aquele TikTok descendo até o chão. Ninguém viu. Ah não, teve aquele garoto que comentou. Mas para ser bem honesta, nem entendi o que ele quis dizer. Fiquei incomodada, não gostei. Mas talvez eu responda, já que foi a única pessoa que falou comigo. O chocolate acabou, mas a tristeza só aumentou. Ela não sabia o que fazer, o que dizer, nem explicar o sentimento. Mas a vida para ela era uma coisa muito sem graça. Deitou, fechou os olhos e sentiu umas lágrimas descendo. Abriu os olhos um pouquinho e viu umas cores. Era o arco-íris. Durante muito tempo, todo dia, no mesmo horário, aparecia um arco-íris na parede do quarto. Giovana amava aquele arco-íris que todo dia aparecia. Ai, parecia um raio de vida na parede do quarto frio. Ele já tinha até nome, Tomé. Esse nome tinha vindo na cabeça, ela gostou e colocou no arco-íris. Fazia um tempão que ele não aparecia e ver aquelas cores de novo trouxe um pouco de alegria ao dia chato. Geralmente, o Tomé ficava pouco tempo e era pequeno. Dessa vez, ele era grande e em vez de ficar só na parede, estava no meio do quarto em um arco completo. Aquele arco-íris era a coisa mais linda que Giovana já tinha visto. E ele fazia um som também. E ela desligou a música que estava tocando, começou a prestar atenção. Era um barulho tão gostoso, parecia fazer cócegas nela. Prestando bem atenção, percebeu que era como um barulho de água correndo. Também tinha passarinhos e alguém rindo, uma risada deliciosa que a fez rir também. O arco-íris foi mudando de posição, flutuando e começou a atravessar a porta. Como se estivesse hipnotizada, foi seguindo o arco-íris
e atravessou a porta junto com ele. Atravessar a porta atrás do arco-íris nem pareceu estranho. Quando deu por si, Giovanna estava num lugar totalmente diferente da sua casa. Era um jardim, o jardim mais lindo que poderia imaginar. Não, era muito mais lindo do que qualquer coisa que ela conseguiria imaginar. Não tinha nenhuma placa, mas ela sabia o nome daquele lugar, Laniwai. Giovanna estava tão chocada com a beleza daquele lugar que achou que ia surtar. Mas em vez de levá-la a surtar, aquela beleza parecia fazê-la flutuar. Os raios de sol passavam no meio das folhas com uma luz dourada que ficava salpicada com o vapor das águas que corriam. O arco-íris tinha parado de se mover. O barulho gostoso das águas chamou sua atenção de novo. A água brotava da terra e do céu. As bolhas que subiam da terra faziam um som de risadinhas e as gotas caíam do céu e cantavam. Aquela água formava uma piscina azul transparente que ela nunca tinha visto. Eram muitos azuis diferentes, todos correndo, borbulhando e rindo. Essa água também tinha um nome e ela sabia. Uai. De repente ela entendeu. Laniwai. Paraíso de águas frescas. A temperatura da água era perfeita. Quando a gente pulava, vinha um geladinho delicioso, mas imediatamente abraçava o corpo da Giovanna com a temperatura perfeita. Parecia que ela já tinha estado naquele lugar com aquela água antes. Não sabia se era o barulho das bolhas, mas de repente ela estava simplesmente rindo sem parar. Quando cansou de tanto pular, resolveu boiar. Foi boiando, boiando, e de repente a água parecia que a estava colocando numa pedra bem lisa e macia. Giovanna não queria sair, mas a água estava mandando ela sair. Ela obedeceu. Agora o rio não fazia barulho de risada. A partir daquela pedra ele se dividia em 4 rios que caíam numa cachoeira gigantesca. E agora? Ela queria descer, mas era alto demais. Enquanto pensava, já ficou sabendo que cada rio tinha um nome. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Olhou para o lado e viu o que precisava para descer. Uma bolha gigante que podia cair na cachoeira e não ia deixar que se machucasse. O difícil era escolher em que rio descer. Foi até a beiradinha e tocou no arco-íris em cima do primeiro rio. Apareceu o que ela precisava saber. Todos os rios iam até Pearl City. Pison, o primeiro, era cheio de pedras preciosas e ouro. Mas era necessário prestar atenção. Se olhasse demais para as pedras e para o ouro, poderia ficar cega. E tinha outro probleminha básico. Você podia pegar pedras e ouro à vontade, mas se pegasse demais, não teria forças para carregar na hora de sair do rio. A saída para Pearl City era difícil e se você não saísse na hora certa, ficaria rodando nele para sempre. Se pulasse nesse rio, teria um guia chamado Mika, conhecido por sua grande inteligência e pouca paciência. Antes de escolher, Gi tocou no arco-íris no segundo rio. Se descesse por ali, cairia no Gion. Em todo lugar que aquela água tocava, alguma coisa brotava. Eram flores e frutas infinitas. E um tanto de peixe. Nesse rio, nada falta. Mas as coisas podem não parecer tão valiosas como as dos outros rios. No Gion, é perigoso ser contaminado pela inveja, pois às vezes os outros rios parecem muito mais interessantes. O guia que acompanha quem escolhe Gion é Rabel, o mestre das boas dádivas. Percebe a inveja de longe. Que escolha difícil! O terceiro arco-íris contou que o Tigre era o rio mais rápido de todos, o caminho mais curto até Pearl City. Se ela caísse ali, levaria somente metade do tempo e seria a primeira a chegar. Mas tinha que ter cuidado. O rio passava arrancando tudo que vinha pela frente. Se você não se cuidasse, poderia ser atingida por pedras, troncos e até animais. Além disso, é muito difícil sair dele. Para sobreviver nesse rio, caso decidisse ir por ele, Giovanna podia contar com a ajuda de Zoe, a mulher que não tem medo do perigo. A quarta opção era o Eufrates. Era o caminho mais longo, mas o mais tranquilo.
Indo pelo Eufrates, dava para conhecer muitos outros lugares no caminho e aproveitar mais a viagem. No entanto, quem ia pelo Eufrates podia ficar tão confortável que poderia se perder no caminho. Esse rio é guiado pelo tempo. Você pode sair dele, mas tem tempo certo para voltar. Se não voltar dentro desse tempo, terá que continuar a viagem por terra. Para viajar pelo Eufrates, ela contaria com a companhia da poderosa Eloá. Giovanna, sentada na pedra, pensava sobre que rio escolher, quando de repente pensou: mas afinal de contas, para que eu preciso escolher? O que será Pearl City? Será que vale a pena ir até lá? Ela não tinha nem parado para pensar direito, mas agora começou a achar uma loucura. Está pensando em descer uma daquelas cachoeiras, embarcar numa viagem maluca com gente desconhecida, só para saber o que era e o que tinha em Pearl City. De repente veio um medo. Era tudo tão grande, o som das cachoeiras tão alto. Pensou em ficar exatamente onde estava. Por que precisava sair daquele lugar tão perfeito? Não se lembrava de ter sentido tanta paz antes. Ela parecia que flutuava um pouco. Aquele quarto entediante, aquela solidão, tudo parecia ter sido um sonho. E agora ela estava acordada. Naquele momento, a vida estava perfeita. Um som voltou a chamar a sua atenção. Era aquela gargalhada gostosa que ela tinha ouvido pela primeira vez ainda no quarto, andando atrás do arco-íris. Foi seguindo o som até que viu crianças brincando. Olhando mais de perto, ficou surpresa. Era ela mesma brincando com seus amigos, a melhor e mais divertida brincadeira do mundo. Era como se estivessem projetando o filme da vida dela. Giovanna murmurou para si mesma: então era assim que a vida deveria ser. Canoa, o vento, soprou em seu ouvido: sim, foi para isso que você nasceu, pequena. Então estava resolvido. Ia ficar em Laniuai, brincando e se divertindo para sempre. Canoa soprou novamente e falou: Nana, posso te chamar assim? Infelizmente, aconteceu uma coisa que te impede de ficar aqui para sempre. Não é sua culpa, mas Laniuai está desaparecendo. As primeiras pessoas que moraram aqui não cuidaram direito e agora tudo está se desfazendo. Em breve, não existirá mais. Você precisa escolher: voltar para o seu quarto ou continuar até o Pearl City. Mas o que tem em Pearl City? Você não sabe o que tem lá? Não faço a menor ideia. E garotinha, Pearl City é o melhor lugar do mundo. Não, das galáxias. É um lugar perfeito. Lá, todas as pessoas são felizes. Todas as meninas têm as roupas e as makes que desejam, os pais e as mães se dão bem e o que eu acho mais legal de tudo, ninguém se sente sozinho. A cidade tem uma luz que é só dela, não precisa de energia elétrica. Ela brilha e tem música o tempo todo, às vezes baixinha para embalar o sono, suave que só se ouve prestando atenção, mas de vez em quando ela toca alto para a gente pular e dançar. Tem shows e concertos nos jardins, as melhores músicas sempre perfeitas e coisas gostosas para comer. O que você gosta de comer? Eu gosto de sorvete de chiclete. Tem. Também gosto de donut. Tem. Gosto de brigadeiro, goiabada, macarrão, batata frita e sanduíche. Tem e tem. Tem também. E o que não tem? Injeção. Pode me levar, quero ir. Briga, doença, maldade, agressão. O quê? Duvido. Tem animais? Tem e nenhum é bravo. Você pode brincar com os leões, os tigres, os ursos e todos os outros. A cabeça de Giovanna estava a 1000 por hora. Ela queria ficar ali, mas não podia. Não estava muito afim de desaparecer junto com o jardim. Voltar para aquele quarto parecia a pior escolha que ela poderia fazer na vida. Pearl City parecia uma boa ideia. Mas o que ela poderia fazer? Mas o caminho era meio complicado. Para começo de conversa,
teria que se jogar numa cachoeira muito alta. Depois, não fazia ideia de como seria o caminho. Estava confusa. Voltar para o quarto que conhecia, seguro, mas muito sem graça, ou se jogar numa cachoeira gigante que fazia aquele barulho tão poderoso? Você não precisa decidir nesse minuto, Nana. Pode pensar com calma. Se quiser passar a noite, dá tempo. Laniuai é um lugar de descanso. E quando o sol se põe, acontece uma coisa mágica. Fique, você vai amar. Não era preciso falar muito para convencê-la. Se havia uma coisa nessa vida que ela detestava, era quando a noite chegava, parecendo carregar em seu manto toda a maldade do mundo. Suas noites eram sempre cheias de pesadelo e medo. Mas ali em Laniuai, estava se sentindo tão segura que não sentia medo da noite. Giovanna pensou com ela mesma: se posso ficar aqui só até amanhã, vou tratar de aproveitar esse lugar.